Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Reflexões Extra Classe. Alguns dias atrás, as pessoas comemoravam o Dia do Rock, pois hoje, 17 de julho de 2017, é o aniversário de 50 anos de um evento que ficou conhecido como a Passeata contra a Guitarra Elétrica. Não, é isso mesmo que você ouviu, a Passeata contra a Guitarra Elétrica. Amigos, primeiro eu vou falar sobre o evento para depois tecer algumas considerações. Em 17 de julho de 1967, alguns artistas da MPB se reuniram partindo do Largo São Francisco, ali onde fica a Faculdade de Direito da USP, e de lá andaram pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio por um percurso de aproximadamente 500 metros, era uma passeata, não era uma maratona, e até chegarem ao Teatro Paramount, que hoje é o Teatro Renault, onde se apresentam diversos musicais. E o objetivo dessa passeata era o de se manifestar contra o instrumento guitarra elétrica. É isso mesmo que você está ouvindo. O pessoal marchava gritando: "Fora a guitarra! Fora a guitarra!" E, incrivelmente, foi um evento que contou com alguns dos artistas mais populares da MPB. Elis Regina, Jair Rodrigues, Gilberto Gil, Geraldo Vandré. O que estava por trás disso? Na verdade, tratava-se de um movimento, ao menos tal como declarado pelos artistas, que queria evitar a influência das músicas norte-americanas que então estariam invadindo o Brasil e ocupando um espaço que deveria ser da MPB. E a guitarra elétrica, em tese, seria o instrumento que representaria esse fenômeno, que é o fenômeno da invasão da música, da cultura dos Estados Unidos da América. Vejam, à época havia ocorrido o lançamento do Sgt. Pepper's e os Beatles realmente faziam um sucesso avassalador. Há quem diga que esse movimento foi feito para levantar a audiência de um programa que se chamava O Fino da Bossa, que era dirigido ou capitaneado pela Elis Regina e pelo Jair Rodrigues e que vinha perdendo audiência. E perdendo audiência se comparado principalmente com quem? Com a Jovem Guarda. Aquela turma capitaneada pelo Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia e outros. E que representava no Brasil aquele movimento do iê, iê, iê. O que eu tiro de reflexão acerca disso? Primeiro, a estupidez de se fazer uma passeata contra um instrumento. Um movimento contra um instrumento musical. Uma passeata contra um instrumento musical já começa errada porque não entendeu o que significa ser instrumento. Instrumento é meio, ou seja, é um meio para você expressar a sua arte. É só na cabeça ou num pensamento totalitário que você deve se furtar de algum instrumento por ele participar de uma outra cultura. O que também não é muito certo, porque se pararmos para pensar, o Brasil tem história de utilização de eletrificação de instrumentos de corda já de tempos anteriores. Dodô e Osmar já trabalhavam com o pau elétrico no final da década de 40. E eu olho para eles, imagino como era a situação deles pelo que a gente sabe, pelo que a gente lê, e a última coisa que eu penso é que se trate de invasão de cultura norte-americana. Nós tínhamos quem produzisse, por exemplo, muito famoso, um luthier conhecido como Seu Vitório Quintilho, que fabricava guitarras também desde a década de 40, ele mesmo fabricando captadores e tudo mais. Então, essa percepção de que a guitarra fosse uma arma norte-americana de opressão da cultura latino-americana me parece um pouco enviesada
e displicente, porque afinal um pouco de estudo mostraria que brasileiros já utilizavam o instrumento com finalidades de brasilidade antes disso. Essa passeata me parece o exemplo do que acontece quando se transforma tudo em disputa política e se instrumentaliza ou se instrumentalizam as artes. Essa concepção gramsciana de que a disputa pelo poder deve se dar no campo da cultura tem causado mais antipatia e rejeição do que propriamente uma vitória no campo da cultura. Porque não se trata de ser até certo ponto doutrinado por meios culturais, mas de sê-lo de modo explícito e arrogante, como se nós fôssemos simples crianças. Artistas que vão às ruas e querem evitar o acesso a instrumentos, querem descartar o acesso à cultura, obviamente não pensam que a cultura pode servir para finalidades diversas da disputa política. E cada um usa os instrumentos de cultura para as finalidades que achar melhor. Eu, por exemplo, trabalho com direito, penso em Estado, nos problemas sociais o tempo inteiro, discuto isso, estudo isso, aprendo e ensino. Então, quando eu busco entretenimento, eu quero pensar em outras coisas. Às vezes, eu não quero pensar em nada que seja muito preocupante, e aí tem aquele artista que quer me doutrinar por meio dos meios culturais. Eu dispenso. Então vejam, uma passeata, que é o resultado de uma visão de mundo em que a cultura é o centro do embate político, resolveu se opor a um instrumento, perdendo a medida do ridículo e denunciando o caráter autoritário desse tipo de pensamento. Por sorte, eram músicos que não tinham o poder em suas mãos de controlar o acesso dos brasileiros a este ou aquele tipo de instrumento. Amigos, por hoje é só dar notícia desse evento aí que para mim realmente é caricato. Gilberto Gil diz que se arrepende, que só foi por causa de Elis. Outros dizem que o movimento, na verdade, ele foi um pouco infantil. Infantil é um eufemismo do que essa passeata foi. Obrigado, amigos, a você que me acompanhou até aqui. Eu agradeço pela atenção, espero encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.